Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então, olha só, hoje nós vamos começar a terceira etapa da nossa disciplina de proteção e higiene em radiações. Então, estamos caminhando aí para a reta final. Vamos continuar nos dedicando, estudando, assistindo todas as videoaulas, fazendo as atividades, aprendendo, adquirindo conhecimento dessa disciplina que é tão interessante, tão legal e vai ser tão útil na vida profissional de vocês. Tá ok? E para dar continuidade, de fato, nós vamos entrar hoje na parte de proteção. A gente já falou de tudo nessa disciplina. Já falamos sobre ondas, sobre os tipos de radiações existentes, ionizantes, não ionizantes, como que ela se propaga, as características da matéria. Falamos sobre os princípios da proteção, da radioproteção. Falamos dos efeitos biológicos que esse tipo de radiação causa no organismo. Mostramos alguns documentários, fizemos estudos de casos sobre alguns acidentes que marcaram a história, como do Césio 137 em Goiânia, de Chernobyl. Enfim, a gente já tem uma bagagem super legal. E agora nós vamos, de fato, começar a falar sobre a proteção. E para isso, gente, nós temos que saber que no universo de proteção, para proteger um trabalhador que esteja exposto a algum risco, e eu garanto para vocês, qualquer ambiente de trabalho, esse colaborador ele vai estar exposto a algum risco ocupacional, algum risco inerente à atividade que ele desenvolve. Só que vai variar. Tem atividades que expõem mais o trabalhador e tem atividades que expõem menos. E é por isso que entra a proteção e higiene ocupacional. São medidas de proteção, gerenciamento desses riscos para que essas pessoas trabalhem com segurança no seu ambiente laboral, tá ok? E para isso existem algumas estratégias, como por exemplo o uso de EPCs. EPC, a sigla significa Equipamento de Proteção Coletiva. O que são esses EPCs? Vocês falam direto em aula EPI e EPI. E EPC? O que seria? Os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, eles são equipamentos, tá ok? Que a empresa vai fornecer, vai distribuir em toda a sua parte, em todos os setores, com o objetivo de proteger a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Equipamento de proteção coletiva. Então, esses equipamentos, eles têm a intenção de proteger um grupo de pessoas ao mesmo tempo. Tá ok? Então, às vezes, vocês não sabiam a definição, mas eu tenho certeza que vocês vão conhecer alguns exemplos de EPC que eu trouxe. Tá? Aqui são alguns exemplos para proteger contra riscos diversos que eu trouxe. Só que, de fato, depois nós vamos mostrar os EPCs para proteção de radiação ionizante. Aqui é só para vocês terem uma ideia geral sobre esses equipamentos. O extintor de incêndio, conhecido por todos, é um tipo de EPC para proteção coletiva contra incêndio. Tudo quanto é tipo de faixa sinalizadora, pessoal, é EPC. Então, esses cones, fita zebrada, placa sinalizadora, luzes, tudo isso é equipamento de proteção coletiva, tá ok? Para evitar algum tipo de acidente. Essas plaquinhas, cuidado, piso escorregadio, é um tipo de EPC. Então, olha só, placas sinalizadoras, avisando que tem alta tensão para usar EPI, cuidado, pista molhada, corrosivo, material corrosivo. Então, todo tipo de sinalização é EPC. Aqui, ó, para quem não sabe, isso daqui é o véu de noiva. Não é enfeite, não, tá? As obras colocam essa rede ao entorno das construções, é um tipo de equipamento de proteção coletiva, que serve o quê? Para proteção, se houver queda de ferramentas, evitar aí possíveis danos maiores, tá ok? As pessoas que estão transitando ali embaixo.
Capelas são usados muito em laboratórios. É um equipamento de proteção coletiva que vai proteger o trabalhador contra os riscos químicos, gases, vapores de produtos químicos que eles estão manuseando e também riscos biológicos, como, por exemplo, fungos, bactérias. Então, pessoal aí que trabalha em laboratório, farmacêutico, químico, enfim, tem contato direto com produto químico e risco biológico, fungo, bactéria, vírus, usar a capela química. Aqui é um exaustor, também é um tipo de EPC, proteção o quê? De poeira, gases, vapores, tá ok? Lugares com muita poeira, liga-se o exaustor para diminuir, né? Vamos dizer assim, sugar a poeira desse ambiente e deixar o ambiente mais agradável. Hidrantes, também EPCs para proteção contra incêndio. Isso daqui, não sei se vocês conhecem, chama chuveiro lava-óleos. Em caso de acidente, a pessoa vem aqui, ó, acompanha o meu cursor, coloca uns óleos aqui nessas partes pretas e ele emite água potável nos óleos, em caso de risco de acidente com produto químico, ok? Isso aqui, o que é isso? Vocês sabem? Vocês já viram? Principalmente em garagem, quarto de hotel. Isso chama sprinkler, chuveiro do tipo sprinkler. Também é um EPC, proteção coletiva contra incêndio. Ele tem um sensor que, ao contato com fumaças de um princípio de incêndio, ele liga sozinho, automático, e libera jatos d'água. Se vocês nunca repararam, comecem a observar em garagem, em prédio. Aqui são tapumes, essas madeiras que são colocadas ao redor de obras. Também não é enfeite, é um tipo de equipamento de proteção coletiva para evitar que pessoas de fora da obra tenham acesso e possa gerar algum tipo de acidente. Isso aqui, gente, isso aqui é uma proteção de máquinas, tá? Proteção aí principalmente de motores, partes expostas, correias de máquina. Então, tem que estar tudo protegido para evitar risco de corte, de queimar, tá ok? Todas essas partes perigosas têm que estar protegidas. E aqui está mostrando uma máquina enclausurada. O enclausuramento, gente, principalmente para ruído. Quando a máquina faz muito barulho, o risco ali de físico, né? O ruído é muito intenso, toma-se essa medida de enclausurar. Dessa forma, abafa o barulho ali dentro e torna um ambiente de trabalho mais seguro. Pessoal, tudo isso que eu mostrei, tá? Não diz respeito à nossa disciplina de radiação, mas eu estou mostrando para que vocês entendam primeiramente o que é um EPC, para depois a gente ir para os EPCs específicos da nossa área, tá ok? Por quê? Aqui, ó, é fácil identificar um EPC para ruído, para risco químico, para fungo, bactéria, para evitar corte. Só que nós estamos trabalhando com um risco físico, que é a radiação ionizante, que ele não tem cheiro, ele não emite som, ele não tem cor. Então, é mais complicado, vamos dizer assim, de conscientizar as pessoas e gerenciar esse risco. Não é que é mais complicado. Então, a gente tem que entender profundamente o risco para saber tomar as medidas protetivas adequadas, tá ok? Por isso que eu dei exemplos de riscos mais conhecidos no nosso dia a dia, para quando falarmos da proteção em radiação, vocês estejam craques. Um outro tipo de forma de gerenciar os riscos é utilizando os EPIs. Esse é conhecido, famoso de vocês, são os equipamentos de proteção individual. Também tem o intuito de proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. É obrigação das empresas fornecerem de forma gratuita a todos os trabalhadores esses equipamentos de proteção individual. Se a sua empresa não está fornecendo esses EPIs, você tem direito de recusa, de não desenvolver a atividade, para não colocar a sua saúde ou a sua integridade física em risco, exposta, tá ok?
Bom, o EPI, como o próprio nome diz, ele é um equipamento, um dispositivo de uso individual. É um para cada pessoa. Não é para dividir com um coleguinha. Um EPI não pode se tornar um EPC, tá ok? Então, é para uso individual, intransferível, tá ok? Esses são de usos comuns. Máscara, que agora tivemos que aderir ao nosso dia a dia para nos proteger do vírus. Mas máscara é um tipo de EPI, tem vários tipos de máscara. Não vou entrar em detalhe, porque isso seria plausível num curso de técnica de segurança do trabalho. Mas tem máscara para proteger de poeiras, de vapores, de riscos biológicos, tá ok? Então, cada máscara de acordo com o risco. Luvas, que também tem de várias matérias-primas, tem de borracha, tem de raspa de couro, de algodão, para amortecer impacto. Tem vários tipos de luva. Bota, que tem um EPI de membro inferior, bota com bico de aço. Capacete, protetor de cabeça. Gente, lembrando que o EPI, qualquer EPI, ele não evita acidente de trabalho. Ele reduz o impacto caso haja algum. Então, por exemplo, se eu tô com um capacete na cabeça e passo debaixo de uma obra, esse capacete ele não vai evitar que uma ferramenta caia. Caso ela caia, ele vai amortecer e diminuir o dano. Então, o EPI não faz milagre, tá ok? Ele não faz milagre, ele não evita acidente. Aqui eu tenho as perneiras, que é para evitar algum risco de corte ou picada por animal peçonhento. Óculos de proteção, que também tem de vários tipos, de acordo com o risco. Aqui é para quem trabalha com solda, protetor facial, contra respingos e contra luminosidade, para não causar catarata. Aqui eu tenho um cinto de segurança do tipo paraquedista para quem trabalha em atividades em altura. E protetor auricular, proteção contra ruído. Aqui é do tipo de inserção. EPIs, aqui eu estou mostrando essa profissional, provavelmente da saúde, com todos os EPIs adequados para trabalhar em ambiente com risco de Covid-19. Então, olha só, ela está com luva, macacão, protetor facial, máscara adequada. Aqui eu tenho, olha só, essa máscara é para quem trabalha principalmente em ambientes confinados, ambientes que não foram feitos para o homem trabalhar. São ambientes com pouca disponibilidade de oxigênio, ambientes pequenos, tá ok? Então ele tá com essa máscara máscara autônoma. Então você separa aqui que atrás ele tem um cilindro de oxigênio. Isso também é um EPI. Então, é muito fácil diferenciar um EPC de um EPI. Eu espero que isso tenha ficado bem claro na cabeça de vocês. EPI é para um conjunto, proteção de um conjunto de pessoas. E o EPC, perdão, tá? EPC, proteção coletiva. Proteger várias pessoas. EPI, proteção individual, tá ok? Uso individual e intransferível. Como eu disse para vocês, EPI não faz milagre. EPI não evita acidente, tá ok? Ele vai reduzir o impacto caso haja algum. Até nós da área de segurança, como engenheira de segurança, eu digo que é derrota indicar EPI. Por que é derrota? Porque é o fim da linha, é quando não se tem mais nada para fazer. A gente tem várias outras medidas protetivas e preventivas que podem ser indicadas e efetuadas com eficácia antes. Por isso que a gente diz que existe uma hierarquia nas medidas de controle de risco. Ou seja, existe uma ordem. Aqui eu mostrei para vocês. Primeiro, a gente tem que controlar o risco direto na fonte. Se não foi possível, ou por algum motivo não deu, por algum motivo técnico, vamos controlar esse risco então na trajetória, no percurso. E por último, a gente controla o risco no trabalhador, no indivíduo. Então, guardem isso, essa trajetória, essa hierarquia. Primeiro, prioridade,
controle de risco na fonte, depois trajetória e, por último, no indivíduo. Beleza. Mais uma vez, vamos imaginar o ruído, só para ficar mais palpável para vocês entenderem, tá ok? Que ruído todo mundo conhece, todo mundo está exposto. Então, imagina aqui que eu tenho uma máquina muito barulhenta na empresa. Primeira forma que eu vou tentar gerenciar esse risco, controle na fonte. Qual que é a fonte do risco aqui? A minha máquina que está fazendo barulho, está com ruído elevado. Como que eu posso trabalhar na fonte? Diversas formas. Posso fazer enclausuramento, como aqui na imagem, tá ok? Para reduzir esse ruído. Manutenção de máquina, gente. Às vezes a máquina está fazendo barulho porque ela não tem manutenção. Faltando um óleo, alguma peça não está legal, então fazer manutenção. Ou então substituição de uma máquina mais antiga para uma máquina nova, por exemplo. Ok, não deu para fazer na fonte, então vamos cuidar desse ruído no percurso, na trajetória. O que eu posso fazer? Ruído são ondas mecânicas que podem ser barradas aí por uma barreira, por exemplo. Então aqui está mostrando o uso de EPCs, colocar espuma nas paredes. Estúdio de música faz muito isso, né? Então vai diminuir a intensidade da onda. Então eu estou agindo na trajetória. Distanciamento também do indivíduo da fonte é uma forma de mexer na trajetória. Então, às vezes, eu, Tamires, trabalho numa empresa, estou ali perto daquela máquina, um barulhão, aquele ruído, mas eu faço outra atividade, não tem necessidade de eu estar próxima daquela máquina. Então, ok, vamos pegar esse trabalhador, vamos deixar ele mais distante dessa máquina. É uma forma de gerenciar o risco também. E, por último, na hierarquia, o uso de EPI, gente, trabalhar no indivíduo. Aqui, no caso, para o ruído, a gente pode usar um protetor auricular de inserção ou de concha, como esse da imagem, tá ok? Então, reparem que existem medidas a serem tomadas sem ser direto no indivíduo. Posso trabalhar fonte e trajetória, beleza? Bom, agora chegamos aqui no nosso risco, que é a radiação ionizante, que é um risco físico. Como que eu posso trabalhar direto na fonte para reduzir esse risco de exposição ao IOE, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto? Lembrando, gente, o paciente ele tem que fazer o exame, tá? Então ele vai estar ali exposto aqueles minutinhos. Quando eu digo isso, gerenciamento de risco é para o IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto. Como que eu posso trabalhar na fonte? Existem algumas maneiras. Vocês, futuros técnicos em radiologia, vocês vão ter que saber técnicas para otimizar, para fazer o uso correto dessa máquina, calibração, para não expor a riscos de ionização desnecessárias. Uma outra forma também de agir diretamente na fonte, manutenção do aparelho. Tá, ok? Esse aparelho está aí regulado, está com as manutenções em dia, para não ter problemas de acidente, vazamento, de expor radiações desnecessárias. Aí, beleza, trabalhamos na fonte. Uma outra maneira é trabalhar na trajetória. Como eu posso trabalhar na trajetória? Utilizando EPCs, por exemplo, distanciamento da fonte. Tanto que vocês, na hora que forem executar os exames nos pacientes, vocês saem da sala. Então, vocês vão distanciar, não vão ficar ali próximo da fonte que está emitindo radiação. Vocês estão trabalhando aí na trajetória. E blindagem. Todas as paredes, as portas blindadas com chumbo, que conseguem reter essas partículas de radiação. E por fim, gente, é no indivíduo, tá ok? Com o uso o quê? Dos EPIs, avental de chumbo, protetor de gônadas, de tireoide, tá ok? Então, sempre guarda isso, fonte, trajetória, indivíduo. Beleza. Classificação das áreas. Essas áreas de trabalho, principalmente nos hospitais onde vocês vão trabalhar, elas vão ser divididas. Por quê? Elas vão estar sujeitas às regras especiais de proteção radiológica. Então, o que seria uma área livre? Uma área livre dentro dessa instituição, hospital, onde vocês venham trabalhar,
é aquela área que não tem regras especiais de segurança, tá ok? O nível de radiação ali é muito pequenininho, é menor que 1 milisievert por mês. Então, é uma área livre, não tem grandes preocupações. E se a área for restrita? A área restrita vai ser aquele ambiente que vai receber radiação acima de 1 milisievert por mês. Então, essa área ela já é restrita, não é qualquer pessoa que pode entrar e ela tem, portanto, seus acessos controlados. Tá ok? Essa área restrita, pessoal, ela pode ser subdividida. Primeiro, ela pode ser uma área supervisionada. É quando o nível de radiação está entre 1 e 3 milisievert por mês. Então, ela vai ter que ser supervisionada, vai ter um controle maior, ok? Ou ela pode ser uma área controlada, quando os níveis de radiação forem maior que 3 milisievert no mês. Então, o controle vai ser maior ainda. Então, aqui, olha só, essa placa indicando área sujeita à radiação, acesso somente a pessoas autorizadas, tá ok? Então, o tempo de exposição do IOE numa área controlada vai ser o mínimo possível, tá ok? Fazer rodízio de trabalhadores, os usos dos EPCs, EPIs, então o controle é maior nesse tipo de ambiente. Avaliação das doses. Gente, um ambiente que tem radiação ionizante, vocês concordam que esse controle tem que ser feito tanto no ambiente de trabalho da radiação ali, no próprio ambiente, quanto no indivíduo, que pode eventualmente receber essa radiação. Então, toda a área que está sujeita à radiação, ela vai ser monitorada. Esse ambiente vai ser monitorado, tá ok? Então, vai colocar ali aparelhos que vão estar medindo a radiação naquele ambiente. Esses aparelhos vão ficar em locais de fácil acesso, visualização e vão estar sempre medindo o nível de radiação, tá ok? Se ultrapassar o limite de tolerância, um sinal sonoro é acionado para que medidas sejam tomadas, tá joia? E tem um monitoramento individual, que ele vai quantificar, ou seja, consegue medir através de números o quanto de radiação o indivíduo está recebendo. E como que a gente faz isso? Vocês que vão trabalhar aí com essa exposição em hospitais, vocês vão trabalhar o tempo todo com um aparelhinho chamado dosímetro, que nós vamos falar na próxima aula, que vai ser acoplado aí, pode ser esse dosímetro medir a radiação que o corpo todo de vocês está recebendo, ou partes específicas, como por exemplo as mãos, o cristalino, tá ok? Então vocês vão trabalhar o tempo todo com esse dosímetro. Esse dosímetro vai medir o quanto de radiação está recebendo. Aqui, gente, só algumas dicas de segurança para trabalhar com radiação. Sinalização luminosa. São aí placas, né, que vão indicar que tem radiação. Por exemplo, atenção, quando a luz estiver vermelha numa sala de radiografia, de ressonância, o que for, se a luz de fora estiver vermelha, significa que a entrada é proibida, que está acontecendo ali emissão de radiação. Então, se a luz ali de fora da porta mesmo tem uma luzinha, se ela estiver vermelha, significa que não pode entrar. A entrada é proibida. Por quê? Naquele momento está tendo algum procedimento ali de raio-x e enfim, tá sendo emitida radiação. Isso, gente, tem portaria para isso, de acordo com a Secretaria da Saúde, tá joia? Permanência de acompanhantes. Salas de raio-x devem dispor de sinalização de proteção radiológica, que restringe a permanência de acompanhantes na sala durante o exame, a ser reforçada por orientações. Então, não é permitido que o acompanhante fique durante o exame com o paciente, exceto quando, por algum motivo, precise desse acompanhante. Mas, no geral, é proibido. Também de acordo com portaria 453 de julho de 98. Outra dica, vestimenta adequada, vestimenta plumbífera. Plumbífera é de chumbo. Quando
estritamente necessário, se o acompanhante tiver de fato que ficar na sala, ele tem que estar utilizando todos os EPIs adequados, avental de chumbo, protetor de tireoide, de gônadas, tá ok? Também de acordo com portaria. E por fim, suspeita de gravidez. Instituições que trabalhem com radiação ionizante devem colocar sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso ao ambiente, visado para prevenir a exposição de pessoas. Mulheres grávidas ou que estejam suspeitando que estão grávidas, informar o médico, como nós já dissemos na aula passada, para não se exporem a níveis de radiação que possa prejudicar tanto ela quanto ao feto. Tá ok? Pessoal, super interessante esse tema, né? Gostoso de estudar. Qualquer dúvida, estou à disposição. E amanhã a gente continua falando sobre dosímetros. Um abraço e até amanhã.